Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Jorge, sou da área de História, Filosofia e Sociologia e eu estou aqui mais uma vez para conversar com vocês a respeito dos conteúdos, das ideias, dos pensamentos e teorias que fizeram parte da história da filosofia, né? Mas hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Hoje nós fazemos o encerramento do volume 2. Isso mesmo, já estudamos todos os conteúdos, todas as ideias, né, os problemas filosóficos e fizemos atividades, enfim, aprendemos várias coisas a respeito de uma das áreas da filosofia, né, que é uma das áreas mais importantes, que é a ética, o estudo da ética. Então hoje nós vamos voltar e vamos lembrar algumas das principais ideias, alguns dos principais conteúdos que nós estudamos para fixar esses conhecimentos e poder então avançar, né, na história da filosofia, avançar na reflexão filosófica. Desde o início, então, como eu disse, nós estamos estudando essa área, né, a ética, que se dedica a encontrar, a se refletir, né, sobre qual é a melhor forma de se viver. Isso mesmo, é uma pergunta muito difícil de responder e ganhou muitas respostas no decorrer da história. Qual é a melhor forma de se viver? Qual é a melhor forma de organizar a minha vida, as minhas ações, né, e ter consciência daquilo que eu faço? Então, o poeta Fernando Pessoa nos diz o seguinte: navegar é preciso, viver não é preciso, né? E esse segundo preciso, viver não é preciso, tem um sentido então de que não há precisão, né? É impreciso. E viver, então, é uma coisa imprecisa, a gente nem sempre sabe exatamente, com muita clareza, aquilo que está fazendo. Imagine você, por exemplo, que a vida fosse um navio, o mundo fosse o mar, e navegar fosse o ato de viver, de existir, né? Nós saberíamos o ponto de saída dessa viagem, mas não saberíamos o ponto de chegada e também qual a direção tomar. Por isso, então, viver não é algo preciso, ou viver é impreciso. As reflexões dos filósofos, então, nesse sentido, elas podem nos ajudar, né, a refletir também sobre os assuntos e encontrar as nossas próprias respostas, o nosso próprio caminho. Eu vou lembrar para você, então, de um filósofo que nós estudamos, um filósofo alemão chamado Martin Heidegger. Isso, Martin Heidegger dizia que uma das características fundamentais da nossa existência, da nossa vida, né, é que nós somos seres finitos no horizonte do tempo. Isso quer dizer que o nosso tempo vai acabar, né? O nosso tempo é finito. Nós não vamos ficar aqui nesta Terra, nesse planeta, por muito tempo. Segundo Heidegger, então, nós somos seres destinados à morte. E claro, isso é uma conclusão um tanto difícil de aceitar, né? Mas, segundo Heidegger, nós também somos seres infinitos, né? Nós somos infinitos no horizonte do ser. Ele quer dizer com isso, então, que nós temos uma infinita possibilidade de escolhas a fazer nas nossas vidas, nas nossas ações, né? E somos livres nesse sentido. Por isso, então, para o Heidegger, a vida autêntica, viver de forma autêntica, viver da melhor forma possível, é sempre viver, reconhecer essas duas características, né? Que nós somos seres finitos, estamos destinados à morte, mas também somos seres livres para escolher, né, diante de infinitas possibilidades, aquilo que a gente faz com a nossa própria vida. Diante desse conhecimento, então, ainda assim, saber que isso nos angustia, mas ainda assim escolher a melhor forma de viver. Isso é o que o filósofo Heidegger, né, Martin Heidegger, nos diz lá. Alguns filósofos pensaram também um pouco diferente do Heidegger e acreditaram que a melhor bússola que nós temos para guiar a nossa vida em direção, né, a um ponto de chegada seria a bússola do bem, ou a bússola que indica o nosso caminho, e o norte seria aí o bem, a ideia de bem. Platão, por exemplo, acreditava, né, que nós devemos organizar a nossa vida, organizar as nossas escolhas para agirmos da melhor forma, ou seja, agir em direção ao bem. O bem seria quase como um sol que ilumina o nosso caminho na melhor direção, né? Então seria o nosso critério, nosso principal critério para decidir sobre as nossas escolhas, sobre as nossas ideias, sobre as nossas posturas e atitudes, né? Principalmente quando a gente envolve outros seres humanos, e já que falamos de ética, nós temos que pensar muito bem sobre aquilo que fazemos com outros seres humanos, sobre aquilo que falamos para eles e assim por diante. Um dos temas que nós estudamos também nesse volume foi o conceito de empatia. Isso mesmo, se colocar no lugar do outro nem sempre é uma tarefa muito fácil,
mas ela é extremamente importante para que nós possamos encontrar formas de viver que sejam melhores para todos, né? Formas mais harmônicas que nós podemos aí desenvolver simplesmente nos colocando no lugar do outro e tentando entender o porquê que essa pessoa pensa desse jeito ou pensa diferente de nós. Então a empatia significa reconhecer a humanidade na outra pessoa e também se colocar no lugar dela, né? Agir com empatia pode conduzir as pessoas a se tornarem mais bondosas umas com as outras, atenuando a dor e o sofrimento que existem no mundo. Falamos também sobre um conceito muito importante, não só para a aula de filosofia, né, mas também para a área do direito, isso mesmo, quem trabalha com a justiça. Esse conceito, o conceito de justiça, foi um conceito muito investigado pelos filósofos no decorrer do tempo, e nós temos aí vários pensadores, né, que desenvolveram teorias sobre isso. Neste volume vocês estudaram, por exemplo, as teorias do Aristóteles sobre a justa medida. Isso mesmo, Aristóteles diz que ser justo é tratar os iguais como iguais, sem excesso nem falta, ou seja, a justa medida é o ponto médio entre o excesso e a falta. Mas será que agir bem é o mesmo que agir de forma justa? Né? Segundo Aristóteles, a justiça, assim como as outras virtudes, deveria seguir uma justa medida, um equilíbrio entre esses dois extremos, que é o excesso e a falta. Né? Para ele, a justiça, então, se fundamentava em uma condição de equilíbrio e igualdade entre os cidadãos gregos. Né? E aí ele desenvolveu, então, 3 conceitos de justiça muito interessantes que nos ajudam a compreender um pouco mais a importância desses conceitos. E ele diz o seguinte, a importância dessa ideia, né? E ele diz o seguinte, que a justiça pode ser distributiva, né? Que significa a distribuição de honras pelos governantes conforme o mérito daqueles que são governados. Né? Também a justiça pode ser comutativa e diz respeito à organização e ao equilíbrio das trocas de bens, segundo o critério de igual valor, né? E também a justiça corretiva, que significa o equilíbrio entre o delito cometido e o castigo, ou a pena a ser cumprida. São 3 conceitos de justiça que foram desenvolvidos pelo pensador, né, pelo filósofo Aristóteles, e que nos ajudam a entender um pouco mais a importância de regular, organizar as nossas ações em direção ao equilíbrio, em direção ao bem, ou aquilo que o Aristóteles chamou de justa medida, né? E com isso nós encerramos então todos os conteúdos desse volume 2, estudamos aí a área de ética, ainda existem muitas coisas para falar a respeito disso, que virão nas próximas aulas, né? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre a filosofia, espero que tenham gostado, porque eu gostei muito de estar aqui com vocês, e espero também que nas próximas aulas nós possamos nos ver novamente e continuar a nossa conversa sobre filosofia. Bons estudos, um abraço e até a próxima.